Na verdade, assim, a gente começou. Meu pai e minha mãe. Meu pai é natural de Imbituva, que é ali pertinho Sim. de Irati, né? A minha mãe é natural de Laranjeiras do Sul. Meu pai começou pequenininho trabalhando numa churrascaria ali em Imbituva. E daí o patrão dele, né? Como ele com 12, 13 anos já era dono de si, ele morava na empresa, né? Então o patrão dele meio que foi o pai dele, né? Seu Honório Minsky. E ele comprou um posto em Laranjeiras do Sul, né? Esse patrão do meu pai, patrão do meu pai. E daí o meu pai foi junto com ele, né? Porque só conhecia ele, só conhecia o trabalho, era um meninote aí de 13, 14 anos, adolescente, né? E veio para cá. Esse seu Honório, ele foi o dono, o proprietário por muitos anos do Hotel e Restaurante das Palmeiras, ali em Laranjeiras do Sul, que é um hotel grande, um restaurante grande ali, bem do lado da Polícia Rodoviária, na primeira entrada de Laranjeiras do Sul. E ali meu pai cresceu, né? Teve... Mas assim, eu não entendo. Como que teu pai com 12, 13 anos saiu já para trabalhar? Saiu e assim, para trabalhar. E os teus avós, no caso? No caso, os meus avós paternos, eu não cheguei a conhecer. Eu conheci os avós de criação do meu pai, porque meu pai foi órfão muito cedo, sabe? Ah, é? Uma família muito pobre, assim, e ele conta até hoje, inclusive tem num episódio depois do culto que ele fala isso, né? Que ele muito jovem, a mãe dele abandonou ele no meio do mato, sabe? Porque não tinha o que dar de comer para ele, disse, eu não vou ver ele morrer, vou deixar ele no meio do mato. E daí, uma tia dele, né, escutou o barulho de um porco. E esse porco tinha pego meu pai e estava levando para um outro lado para comer meu pai. Tipo, devorar ele. Caraca! Daí ela ouviu esse barulho, foi lá, viu que tinha uma criança, um bebê assim, e quebrou um pedaço de pau nas costas desse porco, conseguiu tirar ele e pegou ele. Mas ela também era muito pobre, entendeu? Então daí ela deu, antigamente não tinha conselho tutelar, não tinha nada, ela deu então... o pai para uma senhora que era da cidade, também pobre, mas pelo menos podia dar comida, né? E só que muito cedo meu pai acabou saindo de casa, e ele diz até hoje que ele sempre conseguiu alguma coisa boa do lixo para comer. Então meu pai passou fome, sabe? Então foi uma infância bem triste assim do meu pai, mas também cheia de esperança, porque uma vez ele estava, e ele sempre conta isso, né? Até como testemunho. Ele estava assim, cuidando de um chiqueirão de porco, era virada de ano, sabe? E lá do chiqueirão ele estava dormindo com os porcos, né? Ele olhava assim as famílias, né, em festa e tudo, e ele dobrou o joelho lá e ele fez uma oração a Deus, dizendo assim, olha, Senhor, eu quero que você me dê o que comer e uma família, né? Nossa. E Deus não só deu uma família para o meu pai, uma família grande, como deu vários restaurantes para o meu pai. Então meu pai tinha o que comer e alimentava muita gente. Então, nossa, cara, que história! É algo bem impactante. Então, como ele se criou com esse patrão dele, esse patrão comprou esse posto lá em Laranjeira, ele foi lá. E lá ele cresceu e conheceu minha mãe. E quando eles casaram, e aí é outra história bem comprida também, porque o meu patrão chegou para ele e disse assim, olha, se você casar com alguém que nós gostamos, eu dou um restaurante montado para você, um SP2, que era tipo o carro esportivo da época, né? Até hoje eu acho que se alguém tiver um SP2 restaurado, é carrão, né? Com tanque cheio, mas tem que ser a moça que a gente quer. E isso, aquele patrão já tinha outros restaurantes já? Ah, não, daí ele cresceu, expandiu, né? O restaurante das Palmeiras ficou um restaurante grande, conhecido. Ele é 3 estrelas Michelin, né? Então, assim, é algo top hoje, né? Mas cresceu. E na época, tipo assim, eles ganharam muito dinheiro. E meu pai cresceu como funcionário e era tido como filho homem que aquele patrão nunca tinha, porque ele tinha 3 moças. Ah, é? 3 moças. Então ele era tipo o filho de criação desse patrão, mas ele sempre entendeu que ele era só funcionário, né? Ah, é? E um tempo ele conseguiu, ele namorou uma moça lá, filha de uma família tipo de destaque na cidade, e o seu Honor chamou ele, ó, essa aí é do nosso agrado, aquela promessa lá tá rolando. Aí um dia, né, ele disse que foi num aniversário dela, pagou horrores para comprar uma caixinha assim de joia, né, de presente assim para dar para ela. Chegou para dar para ela, né, na festa de aniversário, ela pegou assim, nossa, que bonito. Deixou ali, e vem aqui ver o que o papai me deu. E levou ele assim para levar, que ela tinha acabado de ganhar um Fusca.
Naquela época era um dos lançamentos e tal, né? Sim. Tipo, desfez o negócio dele. Daí ela disse assim, olha, o papai falou para mim hoje que se a gente casar, né, a fazenda Estrela, né, com 3.000 cabeças de gado e tudo mais, é nossa. E daí ele, olhando para ela, viu assim que ela estava, tipo assim, num mundo que ele não pertencia. Ele tinha uma estima de ser filho do seu Honório Minsk, mas ele sabia que ele não era filho do seu Honório Minsk, ele era um funcionário dele. E quando ele começou a conversar com aquela moça, ele viu que ela vivia num mundo assim de fantasia, sabe? Num mundo que não era o mundo dele, não era o pé no chão. E ele desfez o namoro com essa moça. Quando o patrão dele soube, né? Ficou muito bravo, mas tudo bem. Se ele gostasse de outro que fosse da grávida. E aí a minha mãe, na época, ela era viúva. O marido da minha mãe era muito jovem, ela tinha 19 anos e tinha 2 filhos, meus 2 irmãos mais velhos, né? Sim. E eles tinham um restaurante e o pai dos meus irmãos, o pai biológico dos meus irmãos, ele acabou se envolvendo com o pessoal barra pesada lá, né? E acabou sendo assassinado lá, sabe? E isso foi na frente da minha mãe. Tipo assim, isso foi muito traumático para ela e tal, mas, né, ela seguiu a vida junto com ele. Sim. Saiu, vendeu o restaurante, entrou num secos e molhados chamado Trento na época. E trabalhando nesse Trento lá, ela era sempre muito simpática, muito carismática, só que daí, naquele tempo, se uma mulher, né, é simpática e carismática, era entendida de outra maneira, né? Sim. Então, por ser viúva, minha mãe, digamos assim, teve um estigma ruim na sociedade. Sim. E o meu pai um dia chegou lá e começou a conversar com ela e ela desabafou com meu pai. Porque ela disse assim, olha, eu estou tendo que ir embora porque eu não estou conseguindo, eu estou tendo que manter meus filhos, os meus irmãozinhos, meus tios no caso, meu pai e minha mãe. Porque na época, o meu avô materno, o João Ribeiro dos Santos, ele foi o fundador da erva mate Laranjeiras, ali em Laranjeiras do Sul. Uma grande ervateira na época. E ele acabou perdendo a ervateira em jogo, mulherada e bebida, entendeu? E acabou dependendo da minha mãe sustentar a casa. Nossa. E aquele era um peso sobre os ombros da minha mãe muito grande. E daí ele disse não. E era bem nesse momento que ele terminou o namoro com a menina, sabe? Daí ele disse, não, moça. A tua mãe tinha quanto? 19 anos? Não. 19 anos. E o teu pai naquele tempo? Uns 22 anos. Assim, eles tinham uma diferença de 4 anos de diferença. E daí os dois viram assim e ele viu. Essa é a mulher para mim. E eles namoraram escondido. O patrão? Não sabia nada. Ah, sim. Ele foi saber quando meu pai disse, ó, final de semana é o casamento. Nossa. Daí, Mas por que o teu pai não quis apresentar? Porque ele sabia que não era do agrado. Né? E quando ele revelou para eles, porque ele convidou eles para o casamento, ele disse, não vou te dar nada. Não vou te dar nada do que eu te prometi. E como foi realmente. Daí que eles foram para o casamento, deram uma bandejinha assim de inox desse tamanho, né, de presente de aniversário de casamento, né? E daí aí que meu pai e minha mãe primeiro vieram para Cascavel, depois voltaram para Laranjeira, voltaram a trabalhar. Aquela mulher que era tipo mal vista pelo seu Honório, por fim virou uma das filhas dele. Olha. De tanto que ela virou o jogo porque eles conheceram daí quem ela era. E ele voltou a trabalhar para o Honório. Para o seu Honório. E levantou, porque o restaurante foi para o Vermelho, levantou de novo. E daí, terminando tudo isso, ele comprou um terreno em Irati, onde é hoje o Benedita, né? E construiu ali um restaurante. Mais tarde veio a construir um posto, né? E daí a gente tinha ali o posto e o restaurante ali.